seja bem-vindo à nossa disciplina de saúde coletiva. Meu nome é Isabel Batista, sou professora, enfermeira, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Estaremos juntos aqui para construir nosso conhecimento sobre a saúde coletiva. Para iniciarmos então e introduzir esse tema, primeiramente nós vamos entender um pouco sobre o conceito de saúde. A saúde em si e seu conceito, desde as épocas primórdias, ela vem sido trabalhada. Mesmo não sendo ainda um conhecimento científico, mas nas antiguidades as pessoas já tinham uma noção daquilo que lhes fazia bem ou mal. Então, de uma forma ainda empírica, as pessoas utilizavam meios da saúde, ou seja, na natureza, para então lhe conceder algo positivo para a saúde. Quando havia então uma doença instalada ou uma patologia, eram utilizados métodos como chás, plantas, para serem então tratados. Então, nessas antiguidades, as pessoas, ainda sem o conhecimento científico, faziam esses cuidados de forma empírica, sobre aquilo que eles acreditavam. Uma outra vertente também encontrada na antiguidade é que as pessoas acreditavam que a saúde era ou uma bênção divina, ou quando há ausência de saúde, seria então um castigo divino. Então, as pessoas que se encontravam sadias, prontas para trabalhar, caçar, viviam suas atividades normais, elas eram consideradas pertencentes a um dom que Deus lhes deu como abençoadas. Aquelas pessoas que tinham um problema de saúde ou uma paralisia, uma cegueira instalada ou mesmo alguma doença, eram consideradas como castigadas. Não apenas o indivíduo, mas o castigo poderia ter vindo dos pais ou dos antepassados, avós, e aquela pessoa então foi castigada. Nesse contexto, para ilustrar melhor, vamos pensar um pouquinho na lepra, uma doença que hoje em dia já se encontra com níveis de incidência muito baixos, que seriam conhecidos como hanseníase. Só que nas antiguidades, as pessoas que tinham a doença da lepra, elas eram totalmente estigmatizadas. Seriam aquelas pessoas que eram vistas como os pecadores e também como pessoas que eram à margem da sociedade. Eles tinham, as pessoas, uma noção ainda de controle de saúde pequena, porque sabiam que as pessoas, por exemplo, que tinham lepra, quando viviam na sociedade, poderiam ter transmissão dessa doença de forma mais fácil. Então, o que acontecia? Esses cidadãos, esses indivíduos doentes, eram afastados da sociedade, colocados à margem, literalmente, aqueles que viviam em acampamentos eram levados para fora, e essa pessoa então vivia isolada. Hoje nós sabemos que o conceito de saúde ele não se dá mais em torno dessas questões religiosas, mas mesmo assim existe uma pluralidade de conceitos. Se nós hoje saíssemos às ruas perguntando às pessoas o que elas consideram como saúde, existiria uma pluralidade então de conceitos e estariam relacionados com aquilo que a pessoa considera importante para si mesma como saúde. Vamos pensar então em um indivíduo que gosta muito de trabalhar. Ele vai responder que saúde para ele é estar bem, estar apto para ir ao seu trabalho, caminhar. Um outro indivíduo, por exemplo, que entende saúde como estar feliz da vida ou bem de vida. Nós temos, então, pluralidade de conceitos. Aqui nós temos alguns conceitos que seriam de uma pesquisa retirada realmente de rua, perguntando às pessoas o que elas sentem por saúde, o que elas acreditam ser saúde. Então, elas disseram que é sentir-se bem, é não estar doente, poder estar em pé trabalhando, tocando a vida pela frente, é ter a alegria de viver, estar de bem com a vida. Como a gente viu através desses conceitos, a saúde é um conceito muito subjetivo para cada indivíduo. Mas nós temos um conceito considerado, um conceito de forma mais universal, que seria aquele que a Organização Mundial da Saúde considera. A Organização Mundial da Saúde é, no caso, uma organização que surgiu através da Organização das Nações Unidas, a ONU,
que já havia países que representavam a ONU e eles então decidiram criar a Organização Mundial da Saúde. Então, esses mesmos países que faziam parte da ONU criaram a Organização Mundial da Saúde em 1949. Então, essa Organização Mundial de Saúde considera que saúde seria o completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças. Como a gente viu nas antiguidades, quando a gente contextualizou o que é saúde, as pessoas consideravam saúde apenas não ter uma patologia, não ter uma doença já instalada. E agora a Organização Mundial da Saúde vem quebrar esse paradigma, dizendo que saúde não é apenas não se ter doença, mas sim ter um bem-estar total. Esse bem-estar ela pontua como sendo o bem-estar mental, social e físico. Alguns autores ainda colocam a questão do bem-estar espiritual como também fazendo parte desse equilíbrio para se ter saúde, esse equilíbrio de um bem-estar total. Pensando agora nesse conceito de saúde, o que então a gente entenderia como saúde pensando no que a Organização Mundial da Saúde nos diz? A saúde não é apenas se olhar para uma ausência de uma doença. Saúde é entender que o indivíduo ele é visto como um todo. Então, o seu meio social é importante, a sua saúde mental. Tudo que envolve o indivíduo como um todo influencia no seu estado de ter saúde ou não. Dentre ainda entendendo o que seria a saúde, nós temos algumas questões. Existe um conceito chamado a saúde vista de modo epistemologicamente. Que seria o quê? Esse modo epistemológico? Seria entender a saúde como questões da vida e quando a ausência dela o indivíduo sentiria algum tipo de deficiência, como dor ou aflição. Entendemos também a saúde como um outro conceito, como um fenômeno natural, que seria um evento ou um estado, e teríamos uma vertente negativa, que seria a ausência de doenças, e uma vertente positiva, quando o indivíduo é capaz de desempenhar suas funcionalidades de forma normal. O outro conceito, saúde como equilíbrio, visto abaixo, é um conceito desde a época de Hipócrates. Hipócrates, então, formulou esse conceito de saúde como equilíbrio e ele, então, acredita que a saúde é vista como um estado de equilíbrio e quando esse estado de equilíbrio é afetado por algum fator, realmente há perda de saúde. Hipócrates acreditava que existem 4 humores. O que seriam esses humores que são os responsáveis pelo equilíbrio? Seriam relacionados às questões da terra, ar, fogo e ar. Só que no corpo humano ele colocaria as seguintes humores: bile amarela, bile negra, a questão do sangue em si e as questões dos fluidos corporais. Para Hipócrates, esses 4 elementos, que simbolizavam os 4 elementos da natureza, eram importantes para trazer o equilíbrio da saúde. Muitas pessoas hoje em dia ainda acreditam nessa forma de equilíbrio, que saúde realmente é um fator de um equilíbrio entre os fatores humorais. Por exemplo, as pessoas que vivem na cultura asiática, eles acreditam na acupuntura ou outros métodos de meditação que são capazes de trazer novamente o equilíbrio para o corpo. Então, essas culturas fazem e entendem saúde como um bem-estar e um equilíbrio. A falta dela seria a patologia. Outro conceito de saúde seria saúde como funcionalidade, que seria funcionamento normal, seria ter saúde, a pessoa ela é eficiente e quando ela há algum fator patológico ou perda de saúde, teria uma redução na sua eficiência. Então, esse conceito de saúde entende funcionalidade quando a pessoa está apta a desenvolver suas atividades e patologia quando ela tem a perda de sua funcionalidade.
Outro conceito, que seria aquele que nós já entendemos e já falamos, é a saúde como ausência de doenças. Seria entender somente saúde como não ter doença nenhuma e não ver o indivíduo como um todo e suas demais influências para ter ou não saúde. Para finalizarmos, nós temos saúde e doença como um processo. Saúde e doença, entender saúde e doença como processo, é entender que antes da instalação de uma doença nós temos um período pré-patogênese e um período chamado de já patogênese. Nesse período pré-doença, no caso pré-patogênese, a gente tem exposições e fatores que levam ao período de patogênese. Esse conceito já começa a entender um pouco mais o que seria a saúde coletiva. Então, para a gente resumir o que foi dito hoje aqui, o conceito de saúde é definido não mais como uma situação de somente ver saúde como ausência de doença, mas sim a saúde é influenciada por vários fatores que vão realmente dizer se o indivíduo tem um bem-estar total e assim uma saúde. A partir desse conceito, a gente vai conseguir entender melhor o que se define a saúde coletiva.